Olá, eu sou a professora Joira. Esta é nossa aula de número 7. Nesta aula, estudaremos a primeira lei de Newton ou o princípio da inércia. Isaac Newton, cientista inglês, estabeleceu 3 princípios em relação ao movimento dos corpos, conhecidas como as leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. Para descrever as leis, Isaac Newton baseou-se em trabalhos de Galileu e de Johannes Kepler. Também realizou experiências e observações. A primeira lei de Newton também é conhecida como o princípio da inércia. Mas o que é inércia? Veja os seguintes exemplos. Quando um ônibus parte, os passageiros sentem-se atirados para trás em relação ao ônibus, pois tende a manter o seu estado de repouso. Se um cavalo, em movimento retilíneo e uniforme, frear bruscamente durante um passeio, fará com que o homem acima dele seja jogado para frente, pois tende a manter o seu estado de movimento, ou seja, tende a manter a intensidade e o sentido da velocidade que tinha antes do cavalo frear. Um carro, ao se movimentar em uma estrada reta com uma velocidade constante, ao entrar em uma curva, o carro pode sair da pista, por causa da sua tendência em manter a intensidade, direção e sentido da velocidade, que é tangente à trajetória. Quando dizemos que um corpo tende a manter a intensidade, direção e sentido da velocidade, ou seja, tende a manter o estado de repouso ou de movimento, estamos falando da propriedade comum a todos os corpos materiais denominado inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior a sua tendência em permanecer em repouso ou em movimento. Para movimentarmos um corpo parado, precisamos empurrá-lo ou puxá-lo, ou seja, aplicar uma força. Observamos a seguinte experiência. Se você dar um empurrão em um bloco em repouso sobre uma superfície horizontal, ele vai percorrer certa distância até parar. Ele para devido às forças de atrito e de resistência do ar. Se essa superfície for polida ou lubrificada, o bloco percorrerá uma distância maior. Quanto mais lisa, ou seja, com menor atrito, maior será a distância que o bloco irá percorrer. Agora, imagine esse bloco livre da ação de forças de atrito e de resistência do ar. Este bloco irá prosseguir eternamente em linha reta. Podemos tirar, com essa experiência, a mesma conclusão de Galileu, que um corpo continua em movimento uniforme, em linha reta, em superfícies perfeitamente lisas, mesmo quando paramos de empurrá-lo. Veja também esse exemplo. Se eu colocar em cima de uma mesa uma garrafa sobre uma folha de papel e, a seguir, puxar bruscamente a folha de papel, vamos constatar que a garrafa não se mexeu, ficando no mesmo lugar em que estava. A garrafa, nessa experiência, estava parada em relação à mesa e assim continuou devido à sua inércia. Através dessas experiências, podemos enunciar a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Um corpo livre da ação de forças permanece em repouso, se já estava em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme, se já estava em movimento. Nessa história, em quadrinhos, o gato Garfield alega que está conduzindo um experimento científico de acordo com a primeira lei de Newton. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou tentando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. A tendência que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme só é real quando a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Se o corpo está em repouso, a velocidade vetorial é zero. Se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial é constante. Exercícios.
Exercício número 1. FATEC São Paulo. Uma moto se move a 72 km por hora numa estrada horizontal plana. A resultante de todas as forças que agem na moto é zero. Nessas condições, a velocidade da moto: letra A, diminuirá de forma constante. Letra B, diminuirá de forma variável. Letra C, aumentará de forma constante. Letra D, aumentará de forma variável. Letra E, continuará a ser 72 km por hora. Resolução. Lembre-se que a tendência que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme só é real quando a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Portanto, a velocidade da moto continuará a ser 72 km por hora. Alternativa E. Exercício número 2. Unesp. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a primeira lei de Newton, com a lei de Snell, com a lei de Ampere, com a lei de Ohm ou primeira lei de Kepler. Resolução. A função do cinto está relacionada com a primeira lei de Newton. Lembre-se do enunciado da primeira lei de Newton. Um corpo livre da ação de forças permanece em repouso se já estava em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme se já estava em movimento. Alternativa A. Encerramos nossa aula sobre a primeira lei de Newton e na próxima aula falaremos sobre a segunda lei de Newton. Até lá!